Olá, alunos da Rede Municipal de São Vicente. Sou o professor Alan, de Geografia, e o tema da nossa videoaula de hoje é os desafios atuais das cidades e os sistemas de transportes. Vamos aprender agora as desigualdades sociais nas grandes cidades. Para atender às necessidades da população urbana, é necessário investir em diversas áreas, como em rede de transporte, saneamento básico, escolas, postos de saúde e segurança pública. Quando esses investimentos públicos não são realizados, identificamos uma série de problemas que, em áreas densamente povoadas, atingem grandes proporções. Esses problemas não são exclusivos dos espaços urbanos. Alguns deles também são observados no espaço rural. No entanto, eles são mais frequentes e intensos nas grandes cidades. Atualmente, os problemas mais comuns encontrados nos centros urbanos são insuficiência ou baixa qualidade de hospitais, escolas, creches, centros de lazer e cultura, precariedade nos serviços públicos de saneamento básico, como fornecimento de água tratada e encanada, coleta e tratamento de esgoto, habitação, coleta de lixo e iluminação pública e pavimentação. Deficiência e precariedade do sistema de transporte coletivo, como ônibus, metrôs e trens, além dos frequentes congestionamentos nas principais vias de circulação. Um dos problemas que vem preocupando a população urbana é a violência, que infelizmente vem crescendo nas grandes cidades. A má distribuição de renda no país, que gera um alto índice de pobreza, está associada às desigualdades sociais nas cidades, com moradias precárias, algumas construídas em áreas de riscos, como em morros e encostas, muitas vezes sem saneamento básico. A desigualdade social é um problema permanente em todo o mundo, especialmente nos países considerados em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Falar de desigualdade é falar de pobreza. É uma realidade que permeia diferentes áreas das vidas das pessoas, desde o acesso à saúde, à educação e moradia, até o acesso a bens culturais, como cinemas, museus, lazer em geral. Nessa imagem, podemos perceber os contrastes da desigualdade social presente nas cidades. De um lado, um condomínio de alto padrão, já do outro lado, uma comunidade construída de forma desordenada. Vamos aprender agora o direito à moradia. Vamos começar pelo direito à cidade. As cidades são espaços de muitas oportunidades que atraem milhares de pessoas porque apresentam concentração de trabalho, serviços diversificados e, em muitos casos, oferecem melhores condições de vida do que as áreas rurais. No entanto, uma parcela considerável da população urbana não tem direito à cidade, ou seja, não tem o direito à moradia adequada, ao transporte público de qualidade e à mobilidade ou ao saneamento básico, entre outros. Direito à moradia. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a moradia adequada é um dos direitos fundamentais dos seres humanos. Apesar disso, garantir esse direito é um grande desafio na maior parte dos países. Nessas duas imagens, podemos perceber exemplos de moradias precárias, como a falta de saneamento básico, fornecimento de água potável, a coleta de lixo e o tratamento do esgoto, além de moradias construídas em áreas de riscos, como encostas. Vamos aprender agora sobre o sistema de transporte no Brasil. Embora o território nacional apresente uma ampla rede viária, a utilização de cada uma dessas vias para o transporte de cargas e pessoas ocorre de maneira muito desigual.
Analisando o gráfico com o uso do transporte em 2018, podemos perceber que a maior parte do transporte utilizado foram das rodovias, que corresponde a 61,1% do total. Em contrapartida, o transporte aeroviário corresponde à menor parte do uso dos transportes, com apenas 0,4%. Nessa tabela apresenta as vias de transporte e a extensão por quilômetros. As rodovias asfaltadas correspondem a 214 mil quilômetros. As ferrovias a 30 mil quilômetros. As hidrovias, trechos navegáveis, correspondem a 42 mil quilômetros. O predomínio de rodovias perante a outras vias de transporte teve início a partir da década de 50, com interesse do governo federal em promover a maior integração do território nacional. Embora a integração do território tenha sido iniciada por meio das ferrovias no século XIX, ela só ocorreu efetivamente quando o governo brasileiro passou a incentivar a construção e expansão das vias rodoviárias, principalmente em direção ao interior do país. A conservação das rodovias brasileiras. No Brasil, grande parte das rodovias se encontram em más condições de conservação. O país possui cerca de 1,7 milhão de quilômetros de estradas, sendo que apenas 12,5% são pavimentadas, ou seja, são asfaltadas. Os principais problemas apresentados pelas rodovias são a má qualidade do asfalto, a sinalização ineficiente e a ausência de acostamento em grande parte das estradas. Em nosso país, cerca de 61% das cargas são transportadas por meio de rodovias. Entre as estradas que atualmente apresentam boas condições, estão aquelas que são gerenciadas por empresas privadas, que por meio da cobrança de pedágios, investem em sua manutenção, como é o caso da rodovia Anchieta e Imigrantes, que liga o litoral à capital. Nesse gráfico, podemos observar as condições das rodovias pavimentadas no ano de 2017. Vamos conhecer agora outro meio de transporte, as ferrovias. A rede ferroviária brasileira desempenhou importante papel em nosso país, principalmente durante a fase da produção cafeeira. Até a década de 1930, o governo brasileiro investiu na construção de um sistema ferroviário com o objetivo de escoar a produção de grãos, sobretudo o café. Desde então, a malha ferroviária brasileira tem se mantido praticamente a mesma e encontra-se bastante precária e mal distribuída pelo território. Esses mapas representam as redes ferroviárias e rodoviárias no ano de 2013. Podemos perceber uma presença maior de rodovias no Brasil, comparado às ferrovias. Esse gráfico representa a evolução da malha ferroviária e rodoviária entre os anos de 1956 e 2018. Podemos perceber que de 1956 a 1966, predominavam o número de ferrovias no Brasil. A partir da década de 70, o número de rodovias ultrapassou o número de ferrovias. Em 1976, o número de rodovias chegou a 41,7, enquanto o número de ferrovias ficou em 30,3. Esse número foi subindo a cada década. Hoje, em 2018, o número de rodovias corresponde a 70,2, enquanto o número de ferrovias a 29,8. A utilização das hidrovias no Brasil é bastante limitada. Mesmo apresentando grande potencial hídrico,
com uma rede fluvial de aproximadamente 42 mil quilômetros, nosso país aproveita apenas 22 mil quilômetros como hidrovias ou trechos navegáveis. A região norte é a que mais se destaca na utilização de hidrovias. Em muitas áreas dessa região, os rios configuram-se como a única passagem que liga lugares isolados às áreas urbanas mais próximas. Como podemos observar nessa imagem, uma embarcação fazendo o transporte de moradores no Rio Amazonas, no estado do Amazonas, no ano de 2017. O direito de se locomover com segurança está ligado ao direito à cidade, pois se refere ao deslocamento das pessoas para trabalhar, estudar e usufruir de serviços e bens nos diversos lugares. Mas, nas grandes cidades brasileiras, nos últimos anos, esse direito não vem sendo completamente garantido, principalmente para as pessoas que vivem nas periferias. Entre os problemas relacionados à mobilidade urbana, enfrentados por grande parte da população de muitas cidades brasileiras, estão longos congestionamentos, transporte público lotado e precário, alto índice de acidentes, entre outros. Alternativas para a mobilidade urbana. Com o crescimento da população urbana, aumentou o número de pessoas que usam meios de transportes públicos ou particulares e vias públicas, que em muitos casos não são adequadamente planejadas e cuidadas. É função do poder público planejar ações que possibilitem o fluxo de pedestres e veículos, a fim de melhorar os deslocamentos. Especialistas em mobilidade urbana concordam que, para melhorar a mobilidade nas grandes cidades, é necessário priorizar investimentos no transporte coletivo e na integração de diversos tipos de transporte urbano, como ônibus, metrô, carros, bicicletas, entre outros, com ampliação e melhorias de áreas para pedestres, em conjunto com mudanças na organização do uso e da ocupação do espaço urbano. A mobilidade urbana não envolve apenas o direito de se deslocar mais rapidamente. Ela também envolve o deslocamento de maneira sustentável, segura e adaptada a todos os cidadãos, o que inclui aspectos ligados aos meios de transporte e às vias de circulação, que devem ser devidamente sinalizadas e capazes de suportar o fluxo de pessoas e veículos. Vamos conhecer agora a arte urbana, também conhecida como arte de rua. Todas essas expressões que se referem a manifestações artísticas desenvolvidas em espaços públicos estão bastante relacionadas ao direito à cidade. Ao realizar suas intervenções artísticas com perfis diversos, comunicando-se com a sociedade, formando o cotidiano das grandes cidades mais leves, mais divertido e fazendo críticas a problemas como a desigualdade social e a segregação, o grafite é uma das formas de expressão da arte urbana. Consiste na pintura de muros e fachadas de casas e edifícios, pontes, entre outras superfícies, com desenhos geralmente multicoloridos ou mensagens escritas. Muitos artistas que começaram a pintar nas ruas brasileiras estão conhecidos internacionalmente. Vamos conhecer agora o termo cidade inteligente. A cidade inteligente está relacionada à conexão, ou seja, é uma cidade conectada através de diversos dispositivos tecnológicos, através da internet, entre outros. Vamos imaginar agora como serão as cidades no futuro? Você já imaginou como serão as cidades daqui a 100 anos? Ou como seria a cidade que você gostaria de viver quando for adulto? Alguns pesquisadores já estão pensando
em como serão as cidades no futuro. O espaço geográfico está em constante transformação. Essas transformações, no entanto, não ocorrem da mesma maneira em todos os lugares do mundo. Inovações científicas e tecnológicas são incorporadas à realidade de cada lugar, de diferentes formas, em diferentes velocidades, modificando a vida das pessoas. É importante pensar em uma cidade sustentável, que conseguem se adaptar para reciclar o que é usado e oferece empregos, lazer e educação para a população, e trabalham para o bem do meio ambiente, priorizando a natureza e as pessoas. Essa imagem mostra o objetivo de número 11, criado pela ONU durante a Agenda 2030. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O número 11 trabalha com a cidade e comunidades sustentáveis, a fim de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Para manter uma cidade sustentável, todos precisam fazer a sua parte, como cuidar do meio ambiente, fazer a reciclagem do lixo, não jogar lixo nas ruas, entre outros. Vamos observar essas duas imagens e refletir: qual cidade queremos? Deixo 3 sugestões de vídeos para ampliar o conhecimento sobre o tema trabalhado hoje. Cidades sustentáveis, cidades e comunidades sustentáveis e mobilidade urbana sustentável. Agora é com você. Acesse o nosso blog Educação Básica SV e realize as atividades 57 e 58. Um bom estudo a todos.